A paz do Senhor esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Estamos falando teologia dos dons espirituais, assunto de grande importância para a Igreja do Senhor. Sempre bom lembrar que conhecer sobre os dons espirituais é importante, mas operar os dons espirituais é mais importante, é essencial, porque não adianta nada você conhecer, a igreja saber sobre os dons, até acreditar que eles existam, mas não dar oportunidade para que esses dons sejam manifestos na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Bem, nós estamos aqui para falar hoje dos dons que eles são a operação dos dons. Lembra que nós vimos alguma divisão dos dons ministeriais, espirituais e operacionais. É deles que nós vamos falar. Mas vamos relembrar alguma coisa para que fiquemos bem situados. E eu vou abrir aqui, então, o nosso guia para que juntos possamos buscar o conhecimento que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Bem, dons espirituais, nós estamos com o livro produzido pelo IBCAMP através do seu autor, o professor José Lima de Jesus, debaixo da supervisão do pastor Jorge Vale. Nós temos já estudado por 6 capítulos, e vamos entrar no 7º capítulo, e vamos falar dos dons que estão relacionados ao serviço para a liderança. Nós vimos os dons de liderança até a aula passada, agora vamos ver aqueles que estão a serviço da liderança. Na verdade, todos estão a serviço da igreja, mas uma vez a liderança tendo sido tratada na aula passada, agora nós vamos então trabalhar com a nossa visão dos dons que são dons operacionais. O capítulo 7, ele vai falar do ministério, do serviço, como nós já trabalhamos essa palavra, né, no seu original, do ensino, da exortação, da contribuição, do governo, né, de presidir, de liderar, do dom da misericórdia e do dom do socorro. Na verdade, todos esses dons, né? Ministério, ensino, exortação, contribuição, governo, misericórdia e socorro. Bem, lembro a você a importância de olhar o seu livro. Não venha para essa aula de vídeo sem antes ter olhado o seu livro. Sim, quando você chegar aqui conosco, vai estar realmente mais preparado. Se você não fez isso, volte lá e depois venha para cá. Eu quero relembrar a classificação que nós já falamos nas últimas 3 aulas, e repassar essa classificação para que fique bem vivo e situado, baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 4 a 6, que diz há uma diversidade. Né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aprendendo mais sobre dons do Espírito? Sim. Observemos a relação que existe entre dons, ligados ao Espírito Santo, ministérios ligados ao Senhor Jesus e operações ligadas a Deus, o Pai, conforme nos diz o texto. Mas o que é importante nisso? Nós observarmos o envolvimento da Trindade nos dons espirituais. Então, a Trindade está presente, operando e atuando nos dons espirituais. E o primeiro que nós vamos falar hoje é ministério, como aparece na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 7, diz assim, falando do contexto de dons, né? Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Não é? Se é esse tipo de serviço, a palavra diaconia, serviço, é como aparece aqui na palavra de Deus, dentro do contexto, refere-se ao dom que alguns recebem para a realização de serviços mais variados, que são essenciais para o andamento da igreja e que nem sempre recebem o devido
valor aos olhos humanos. São serviços, às vezes, práticos, são serviços escondidos, que são feitos em oculto e ninguém percebe. Não é? Quando você chega na igreja para um culto, o pastor está lá pregando, alguns estão no louvor, outros estão no coral, mas para que aquele momento acontecesse, muita gente trabalhou. E nós nem nos preocupamos em saber quem é. Nós não sabemos quem é que limpou os bancos para que pudéssemos sentar. Nós não nos preocupamos com quem limpou a igreja para que ficasse com um bom ambiente. Nós não nos preocupamos com quem acendeu a luz, abriu as portas da igreja, quem foi lá e ligou o som, né? E outros tantos serviços. Nós estou exemplificando alguns deles aqui. Alguém que foi recebido ali na porta da igreja, alguém que trabalhou durante a semana para que o evento do domingo pudesse ser feito, né? Nós, às vezes, não preocupamos com isso, mas está ligado a um serviço, né? Toda palavra, aliás, todo ministério, né? A palavra significa serviço, então todo ministério é um serviço. Mas aqui, em Romanos 12:7, ele se refere ao serviço prático que alguns têm o dom. Tem o dom. Tem pessoas que têm o dom de observar algo necessário que seja prático e que ele já vai lá e realiza antes que a necessidade apareça ou que ela venha a ser um problema. Então, alguém que está lá, o pregador, o visitante, que está precisando de um copo d'água, alguém que já percebe, não precisa alguém pedir, ele tem algo de Deus que o diferencia dos outros para percepção e proatividade. Então, se é ministério, dedique-se a isso. Não queira fazer uma outra coisa, porque isso é extremamente necessário para a vida da igreja. Eu estou falando aqui dentro de uma igreja local, mas há uma infinidade de serviços que precisam de uma pessoa com esse dom. A igreja, ela é beneficiada quanto mais pessoas com esse dom ela tiver. A orientação é que aquele que recebe esse dom dedique-se a ele, mesmo que não for reconhecido. Não é? Muitas vezes a gente espera um reconhecimento, um agradecimento, mas independentemente se esse agradecimento, se esse elogio, se esse reconhecimento venha, não, dedique-se a ele, faça, porque há um Deus que reconhece e que vai ver o seu esforço e vai recompensá-lo. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha o que diz os apóstolos nesse texto de Atos, capítulo 6, quando nós sabemos do que ele fala. Né? Nós já chamamos esse texto de a instituição dos diáconos. Né? Diácono no sentido de diaconia, de serviço, de prática, de ministério. Não importa a palavra que está sendo usada. Né? É para isso, essa é a ideia. A proposta era que os apóstolos se consagrassem à oração e ao ministério. A oração e ao ministério da palavra. Não é? Que também é o serviço da palavra de Deus. Então, os apóstolos iam, também era serviço, né? Ele deixaria de servir as mesas para cuidar de um outro tipo de serviço, que também é ministério, o serviço da palavra. Em muitas igrejas, essas pessoas formam a equipe diaconal. Muitos exercem seu ministério sem receber título. Eles não têm título de diácono, não tem título de recepcionista, ou qualquer outro título que a igreja tenha dado a ele. Mas eles vão lá e vão servir na cozinha, tá? Sem título nenhum. Às vezes sem reconhecimento nenhum. Vão servir na recepção, na limpeza, e vai estar cuidando das coisas do Senhor. Quem recebe esse dom tem uma percepção especial, como eu já mencionei, para as necessidades. E não só percepção, mas também a prontidão em atendê-las. É de muita importância isso. Passando agora para o dom de ensino. Olha só, nós já falamos do mestre como dom oficial da igreja. E vimos que o mestre, ele é um participante da liderança, do ofício da igreja, que está lá e existe, foi dado por Deus para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para que
cada membro tenha o seu treinamento necessário para qualquer área. E lá nós vimos o mestre. Também vimos o evangelista, o pastor, o profeta. Mas aqui nós vamos falar daquele que tem o dom de ensino. Pastor e mestre têm, na essência, a capacidade de ensinar, estando diretamente ligados à liderança, porque estão ensinando. Contudo, o dom de ensino não precisa necessariamente ser exclusivo da liderança. Nós temos monitores e professores da escola dominical que estão dando aula para as crianças. Eles não fazem parte da liderança da igreja, às vezes, mas estão ali dando aula, estão ensinando. Receberam um dom de Deus para ensinar a criança. A questão aqui ela é pedagógica. Né? Ela é pedagógica porque você tem a capacidade de ensinar mesmo uma criança. Se a ensinar, como diz o texto de 12:7 de Romanos, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, faça isso com dedicação. Dedique-se ao ensino. A palavra didaskei, que ensinar aqui, didática, né? Ela está ligada ao ensino bíblico, né? Didaskelian, que é ensino. É a mesma raiz da palavra didáskalos, que é mestres. Então, a raiz é a mesma, não é a raiz. Mas lá nós estávamos tratando de um dom oficial da igreja, um dom da liderança, e aqui um dom de ensino, de alguém que está lá e não necessariamente está na liderança da igreja, mas está na escola dominical, está no departamento infantil ou está em qualquer área ensinando na igreja. Todo membro do corpo de Cristo recebe esse dom e pode exercê-lo mesmo sem estar à frente numa sala de aula. Então, o membro do corpo que recebe esse dom pode exercê-lo, não é? Todo mundo que receba esse dom, né? Não que todo recebe, mas todo que recebe esse dom, ele está apto para exercê-lo, mesmo sem estar à frente, sem estar na liderança, ou mesmo sem estar à frente de uma sala de aula. Ensinar é orientar, ensinar é instruir, ensinar é passar um conhecimento que você tem adquirido pela sua experiência ou pelo seu preparo para alguém, para que ele possa construir em cima daquilo que você já construiu. E esse ensino, então, vai ser levado à frente. O outro dom é da exortação. Exortação. Precisamos tomar muito cuidado com essa palavra exortação, né? O que é o dom da exortação? A gente pensa que exortar é simplesmente ir lá e dar bronca e colocar a pessoa na linha e apontar o dedo para ela e exortá-la diante de uma situação que você considera que ela não está agindo da forma adequada. Mas não é isso, ou pelo menos não é só isso, ou é muito menos isso. Então vamos olhar um pouquinho. Romanos capítulo 12, verso 8 diz assim: aquele que exorta, faça com dedicação. Olha de novo a ideia de dedicar-se ao dom. Estamos falando dos dons operacionais, e esses dons operacionais eles implicam numa dedicação, num esforço para fazer melhor, num esmero, não é? Essa é a ideia. Enquanto que os dons espirituais vêm por uma manifestação sobrenatural de Deus, os dons ministeriais vêm dado por Deus, mas mediante o preparo você vai exercer melhor. Aqui você vai exercer melhor desde que você se dedique a fazê-lo. Não é? E não é uma questão de preparação, mas de dedicação. Claro que a preparação é importante também. A palavra usada aqui para exortar é paracleo, que é chamar para o lado, exortar, confortar, admoestar, rogar, consolar, encorajar. Veja que essa palavra ela tem um amplo número de significados, também de exortar, também de chamar a atenção, né? Também de colocar a pessoa na linha, não há dúvida. Mas o conforto está ligado a essa palavra. Se você tem o dom para confortar as pessoas, faça isso com dedicação. Se você tem o dom para admoestar, faça isso com dedicação. Dirija, mostre o caminho. Se você tem o dom para consolar, console com dedicação.
Se tem o dom de encorajar as pessoas, de pegar aquela pessoa que está lá embaixo e levantá-la e vê-la seguir em frente novamente, faça isso com dedicação. Porque muitas vezes você imagina que tem o dom de exortar só porque você é aquele que vê as coisas erradas, ou pelo menos aquilo que você acha que é errado, e vai lá apontar o dedo, e ao invés de encorajar a pessoa, levantá-la, você acaba afundando com ela. Né? Afundando com ela. E conheço uma igreja que, inclusive, tem o horário da exortação. E aí vem aquelas broncas muito fortes sobre a igreja, ou às vezes sobre determinadas pessoas. Porque a ideia de exortar é a ideia de dar bronca. Não. Vamos lembrar que o Espírito Santo é chamado de Consolador. E é esta mesma palavra que é dada a ele, como um dos nomes do Espírito Santo. E nós não vemos o Espírito Santo rebaixar ninguém, colocar ninguém para baixo. Né? O Espírito Santo sempre, mesmo às vezes corrigindo, nós vemos a mão de Deus nos levantando, porque ele está aí para nos encorajar e nos fazer melhor. É um dom concedido pelo Espírito Santo para ministrar palavras de consolo, de encorajamento, de ânimo, de conselho aos outros, de tal modo que estes sejam ou se sintam ajudados e curados por quem tem esse dom. Quem tem esse dom busca inspirar os outros à ação, levanta os caídos, encoraja os desanimados. Vamos ver um pouco do dom de exortar na Bíblia, esse dom como ele tem operado ali. O nome Barnabé lhe foi dado como expressão do seu dom. Porque aquele homem Barnabé, seu nome realmente era José. Né? Ele foi cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Levita, natural de Chipre. Olha que impressionante, né? Que impressionante. José era o nome dele, mas ele era um crente tão usado por Deus na consolação das pessoas, que o nome foi dado, um apelido foi dado de Barnabé. Começaram a chamá-lo de Barnabé, porque ele era a pessoa que trazia as pessoas, que encorajava as pessoas. Esse dom foi importante no início do ministério de Paulo, quando havia desconfiança por parte dos irmãos sobre a sua conversão. Barnabé entrou para isso, né? Barnabé interferiu nisso. E veja como foi importante. Capítulo 9 de Atos diz, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então ele foi fazer o papel de encorajador. Não é? Havia uma barreira entre o apóstolo Paulo, que antes era perseguidor da igreja, e agora seguidor de Jesus, com os apóstolos mais antigos, que não tinham muita certeza da conversão de Paulo. Então Barnabé interfere para fazer o bem, fazer a obra. Quem possui esse dom se preocupa com o bem-estar do irmão. O dom de exortar tem uma atuação importante. Quem o possui exorta com discernimento no momento necessário. O dom de exortar no aconselhamento é muito importante. O termo noutético é uma composição do vocábulo grego mente e trazer, ou trazer à mente, ou trazer à memória, fazer recordar, advertir, repreender. Então, essa é a ideia de um aconselhamento. Aquele que tem o dom de exortar faz isso com muita facilidade, habilidade e traz ótimos resultados. Então, vamos tomar cuidado. Você que tem o dom de exortar, busque esse dom, busque fazer e dedicar-se a ele. Se você não tem, busque ter o dom para que a igreja seja edificada com pessoas que levantem os seus irmãos e não que continuem empurrando eles para baixo tantas vezes. A exortação como auxílio mútuo para a igreja. Em sua oração, pela igreja, Paulo pede:
habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos nouteticamente, mutuamente, em toda a sabedoria. Assim Paulo fala aos Colossenses, né? A ideia de encorajar. O dom da exortação opera na necessidade de mudança na pessoa confrontada, que por vezes se opõe à mensagem de Deus. Um outro dom que vamos falar agora é o dom da contribuição. Contribuir. Bom, embora nem todos tenhamos o dom da contribuição, todos devemos contribuir. Essa observação está aqui no nosso quadro à esquerda, que mostra em 2 Coríntios 9:7 essa necessidade. A contribuição não é uma opção. Não é uma opção. A contribuição pode ser um dom também, né? Mas ela é uma necessidade. Do mesmo jeito que existem pessoas que têm o dom de evangelizar, porém, evangelizar é uma missão e é algo para todos, independentemente se você tem o dom ou não, e claro, quem tem o dom vai fazer isso com maior maestria. O dom da contribuição também. Se você tem o dom da contribuição, você vai ter melhor discernimento e vai agir de uma forma bem alegre com respeito a isso, não é? Você vai ver a necessidade da contribuição como uma oportunidade de você exercer o seu dom. Não há dúvida alguma que quem tem o dom da contribuição, ele é recompensado por isso, nada lhe falta, né? Nada lhe falta e ele faz isso com alegria no coração. Tem gente que tem o dom da contribuição, mas a contribuição também é uma responsabilidade. Então, não quero que você fique pensando assim, eu não tenho o dom da contribuição, então deixa que contribua aqueles que têm o dom. Não é isso, né? Você tem que abrir o seu bolso, aqui vamos usar essa expressão, de 3 maneiras para o reino de Deus. De 3 maneiras você precisa abrir o seu bolso. Primeiro, para tirar dele o dízimo, que pertence ao Senhor. Então, há no seu bolso 10% daquilo que você recebe que não é seu. E por mais que se use a Bíblia para dizer que não é bem assim, é como alguns estão fazendo, essa continua sendo a verdade bíblica, né? Que as primícias devem ser dadas a Deus, devem ser devolvidas a Deus, porque na verdade elas já pertencem a Deus e está com você. Porque Deus, na verdade, não precisa de dinheiro, né? Deus não precisa de dinheiro nenhum, muito menos do seu dinheiro. Mas a obra de Deus precisa, e você também precisa do dinheiro que é dado à igreja, porque você usufrui dos benefícios da igreja que foram adquiridos com dinheiro, que é o dinheiro dos dízimos. Então, se você vai na igreja e senta no banco, você não pode ser contra o dízimo, você está sentado num banco que foi comprado com o dízimo de alguém. Se você acende a luz, ou se você usufrui da luz do microfone, enfim, dos instrumentos musicais, você está usufruindo de algo que foi o dízimo que comprou e o dízimo de alguém. Não é? Então, independentemente do que você pensa, na verdade, há necessidade para a obra, para o seu próprio bem, porque você está usufruindo disso. Porque Deus mesmo não precisa de dinheiro. O que ele faz é lhe dar a oportunidade de ser dispenseiro de Deus. Ele coloca o dinheiro nas suas mãos para que você utilize bem. Então, como eu dizia, há 3 modos necessários para você abrir o seu bolso. O primeiro é o dízimo, que é do Senhor, é dado ao Senhor, aliás, é devolvido ao Senhor, porque ele já lhe pertence, já é de Deus, os 10%. A outra maneira de você abrir o seu, ou necessidade de você abrir o seu bolso, é para ofertar na igreja. Porque a oferta na igreja também é uma obrigação. A oferta na igreja não é uma opção. Porém, diferentemente do dízimo, que tem um valor definido de 10% sobre o que você ganha, a oferta não tem um valor definido. Você que define segundo aquilo que você propôs no seu coração, aquilo que você quiser, você oferta. Não é? Então, isso é a oferta. Ela também é obrigatória, porém, o valor é que não é determinado. E ela é dada também para a obra de Deus. Então, tanto o dízimo quanto ofertas
são para a obra de Deus. E há uma terceira saída de dinheiro do seu bolso, que é para ajuda aos necessitados. É a ajuda fraternal. Essa não está definida nem o seu valor, nem a quantidade, né, de dinheiro, nem para quem ele vai ser dado. E você vai ver quem é que precisa no momento necessário, e então vai contribuir. Então você não pode separar ou misturar essas três coisas, né? Não pode dizer, eu vou pegar o dízimo e vou ajudar o irmão que está necessitado, porque são finalidades diferentes e necessárias, ok? O dízimo com valor definido, as ofertas da igreja dos irmãos não com valor definido, mas segundo a necessidade, e diz a Bíblia, segundo o que você propôs no seu coração. É isso que está lá na carta aos Coríntios, que aquilo que você vai dar segundo o que propôs no seu coração é oferta, não fala de dízimo ali. E fala de oferta ao irmão, nem fala de oferta na igreja. Então, aquilo que você propôs no seu coração, porque naquele momento Paulo estava fazendo uma arrecadação para os irmãos de Jerusalém, e não para a igreja de Jerusalém, mas para os irmãos que estavam passando necessidade de fome na cidade de Jerusalém. Continuando, então, com a contribuição, Romanos 12:8 diz: o que contribui, faça isso com liberalidade. O que significa isso? Que você deve fazer isso liberalmente, não de uma forma restrita, restringindo, né? Com a mão fechada. Não, seja liberal. Seja liberal se você tem esse dom. O significado original é de alguém que não é egoísta, que a sinceridade do seu coração se manifesta pela generosidade. Então, a generosidade é que permeia o dom da contribuição. O dom de contribuir é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para contribuírem com seus recursos materiais para a obra do Senhor. E isso com liberalidade e satisfação. Ele é um dom, né? Não estou tirando aqui a necessidade de todo mundo contribuir, mas há aqueles que recebem o dom de Deus. E veja que é interessante essa observação aqui em vermelho. Não importa se ele tem muitos recursos ou poucos recursos, não importa. Quem recebe esse dom se satisfaz em contribuir com o necessitado, mesmo que dividindo o pouco que tem. É uma alegria para ele poder fazer isso na confiança de que nada vai lhe faltar. Aquilo que ele divide permanece com ele. Porque Deus faz esse milagre, faz essa obra. Então não há aquele que contribua e que possa reclamar de que lhe falta. Porque Deus repõe. Você é o instrumento de Deus usado para abençoar. Deus lhe usa como instrumento, mas não retira de você. Quem dá é Deus. O que a Bíblia ensina sobre contribuir? A contribuição é uma ação humana movida por um sentimento divino. A ação é humana, é você que faz. Não é Deus que vem aqui mexer sua mão, mas é algo que Deus te move a fazer. Quem contribui é movido pelo Espírito Santo, para que através da sua contribuição a obra de Deus seja feita. Então, quem contribui faz isso por Deus, porque é o dom, né? É o desejo de ver a obra e ver também as pessoas necessitadas sendo supridas. Contribuir é ser a oferta antes de ofertar. Importante nós pensarmos nisso, né? Antes eu me dou, depois eu dou. Contribuição não é simplesmente a entrega de uma oferta, de um bem. Não é simplesmente a entrega de qualquer coisa a alguém, de um objeto. É, sim, antes de tudo, a entrega de quem vai se entregar. Eu estou me doando junto com aquilo que eu estou doando. Deus aceita a primeira pessoa, depois a sua oferta. Nós vemos isso no caso de Abel e Caim. Agradou-se o Senhor de Abel. Olha só. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que
de Caim e de sua oferta, ele não se agradou. Veja que primeiro vem a pessoa, depois vem a sua oferta. A administração é um dom espiritual, de saber administrar. 1 Coríntios 12, 28 diz isso. A uns estabeleceu Deus na igreja, e aí ele diz governos. A ideia de governar, administrar, não é? A palavra aqui é essa, kuberneses, governo, administração, essa ideia que Paulo nos dá na carta aos Coríntios. A igreja é um organismo que tem vida, mas é também uma organização, porque tem uma estrutura, tem departamentos, tem trabalhos, tem eventos, não é? Tem a parte burocrática da igreja, leis para seguir, precisa de governo. A igreja precisa ser governada. E há muitas áreas na igreja onde há necessidade de que alguém cuide adequadamente da sua organização, inclusive financeira. O bom funcionamento interno e as responsabilidades externas exigem rigor na organização, sem que esta sufoque a vida da igreja. Por que a igreja não gasta mais do que pode? Ou não deve gastar mais do que pode? Porque deve existir uma organização, deve existir um governo para aplicar os recursos segundo aquilo que tem, aquilo que pode, e não além do que pode. Deus concedeu esse dom a alguns, e nós precisamos descobrir essas pessoas na igreja e colocá-las na administração, para nos ajudar na administração. Nós não podemos negar que há pastores que não têm o dom da organização, do governo, da administração. Então, ele precisa de alguém do lado dele que possa fazer esse trabalho. Romanos 12, 8 diz: preside. Aquele preside, faça com diligência. Aqui a ideia é presidir mesmo, é estar à frente, não é superintender, é estar na linha de frente da liderança. Por isso, aquele que preside reunião, preside grupo, preside diáconos, preside presbíteros, preside, ele consegue, ele tem o dom da liderança, não necessariamente de governo, como da organização, administração. Na igreja, há necessidade de alguém que esteja à frente e estabeleça a visão de Deus na prática diante do seu povo. Isso é muito importante. Como Moisés e Davi e outros se colocaram como cumpridores da vontade de Deus entre o seu povo. Na igreja, normalmente o pastor assume a função de presidir a igreja, mas biblicamente não temos essa regra. Há igrejas onde o pastor não é o presidente da igreja. O pastor, ele é o pastor, e a igreja tem um presidente, que nem sempre é pastor ou não necessariamente será pastor. O dom da misericórdia, dom espiritual da misericórdia. Esse é um outro assunto que nós precisamos avaliar bem. Todo mundo tem que ter misericórdia. A misericórdia é parte da essência e da exigência do cristianismo. Misericórdia das pessoas, das coisas, das situações. Mas há aqueles que recebem o dom. Quem exerce misericórdia, ele deve exercer a misericórdia com alegria no coração, e não como alguém que está com peso, dizendo, olha, vou ter que fazer isso de bem porque Deus está exigindo. Não, 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 não. Quem exerce misericórdia deve fazer isso com alegria. A alegria de poder exercer misericórdia. A palavra eleu, ajudar o aflito, aquele que busca auxílio, que leva ajuda ao miserável. Essa aqui está a ideia de misericórdia. Está ligado ao sentimento, em primeiro lugar, diante daqueles que estão em uma situação de desgraça. E precisam de alguém que os ajude. Estão em aflição, situação difícil. Quem recebe esse dom tem uma percepção e desejo especiais diante dos necessitados. Vai além do natural e do próprio amor cristão, que o impele a ajudar. Então, a misericórdia, todo mundo tem que ter, todo mundo tem que amar, todo mundo tem que ajudar, é claro. Mas quem tem o dom de misericórdia faz isso como algo natural seu e que enxerga
o exercício da misericórdia como oportunidade para agradar a Deus e para exercer o seu dom. Então, não é um problema, não é um peso. O necessitado não é um peso para quem tem misericórdia, para quem tem esse dom. Pelo contrário, é uma oportunidade. Como se a dificuldade do outro fosse a sua própria. E ele sente alegria pelo alívio dado a alguém. Temos ainda socorros. Não é o mesmo que misericórdia. Não é? O dom espiritual da ajuda, o do socorro, a capacidade de fazer algo. Veja que a misericórdia está muito ligada ao sentimento de fazer, não é? Aquele sentimento da dor que o outro sente. Enquanto o socorro ele está ligado à operação. Não é? Uns estabeleceu Deus na igreja, e aí segue os dons e tem lá socorros. Então Deus estabeleceu. Aqui é interessante que a palavra aparece no plural. Socorros. Né? Socorros no plural. Segurar com as mãos, com sentido de auxílio. Ajudar. E aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Então, a imagem que nós temos aqui à nossa esquerda, de alguém dando a mão ao outro, é realmente a essência do dom de socorros. E está no plural, que você pode socorrer em várias áreas. Pode ser espiritual, pode ser material. Pode ser em qualquer outra área que venha aparecer diante de você. Mas o fato é que quem tem o dom de socorro, ele vê a necessidade de estender a mão, segurar alguém pela mão, para que ele seja abençoado. Temos várias orientações para sermos generosos, não há dúvida. E ajudar os que necessitam, não há dúvida. Mas o que recebe esse dom tem uma disposição que vai além do natural. Por ajudar. Vai além daquilo que uma pessoa normal teria. Não, o socorro, ele trabalha de uma forma que é uma disposição interna. As pessoas das mais diversas áreas querem ajudar, estender as mãos e para quem está numa situação miserável. Então, não é simplesmente você socorrer uma pessoa naturalmente. Quem tem o dom de socorro tem mais do que isso. Muito bem, terminamos aqui a nossa aula sobre os dons espirituais, os dons de operação, né? Dentro dessa teologia que estamos tratando dos dons espirituais. Eu espero que para você tenha sido motivo de edificação, tenha sido uma bênção, e convido você a ir até o site e responder as suas questões. Deus abençoe você e até a próxima aula, em nome de Jesus.